Capítulo 5. Os gêmeos McCash moravam em uma casa de um cômodo só, de 2 metros quadrados, com uma lareira de um lado e 2 alcovas protegidas por cortinas, para camas do outro. A porta da frente abria-se para uma trilha lamacenta que descia a encosta, desde a mina até o fundo do vale, onde encontrava a estrada que dava na igreja, no castelo e no mundo exterior. A água era suprida por um regato na montanha, atrás de uma fileira de casas. Durante todo o trajeto para casa, Mac se sentira tremendamente angustiado por causa do que acontecera na igreja, mas nada disse. E Esther diplomaticamente não lhe fez perguntas. De manhã cedo, antes de sair para a igreja, tinham posto um pedaço de bacon no fogo para cozinhar, e quando chegaram, o cheiro enchia a casa, e fez com que a boca de Mac aguasse, animando-o. Esther cortou em tiras um repolho que colocou na panela, enquanto Mac atravessava a rua, para pegar uma jarra de cerveja na senhora Weigel. Os dois comeram com o apetite colossal de trabalhadores braçais. Quando a comida e a bebida terminaram, Esther arrotou e perguntou: "Bem, o que é que você vai fazer?" Mac suspirou. Agora que a pergunta tinha sido colocada diretamente, sabia que só havia uma resposta: tenho que ir embora. Não posso continuar aqui, depois de tudo aquilo. Meu orgulho não permitirá. Eu seria um lembrete constante a cada homem do vale de que os Jameson não podem ser desafiados. Tenho que partir. Ele tentava permanecer calmo, mas sua voz tremia de emoção. É o que eu achava que você ia dizer. Lágrimas surgiram nos olhos de Esther. Você está se colocando contra as pessoas mais poderosas da terra. Mas estou certo. Está. Mas certo e errado não importam muito neste mundo, só no outro. Se eu não for agora, jamais irei, e passarei o resto de minha vida me arrependendo. Ela fez que sim, melancolicamente. Com toda a certeza. Mas e se tentarem impedi-lo? Como? Podem colocar uma guarda na ponte. Um guarda na ponte. O único outro modo de sair do vale era atravessando as montanhas. E este era por demais lento. Os Jameson poderiam estar esperando do outro lado, quando Mac lá chegasse. Se bloquearem a ponte, atravesso o rio a nado, disse ele. Nesta época do ano, a correnteza é suficiente para matar você. O rio tem cerca de 30 metros de largura. Calculo que possa atravessá-la em 1 minuto ou 2. Se o pegarem, o trarão de volta com uma argola de ferro no pescoço, como Jimmy Lee. Mac estremeceu. Usar uma coleira como um cachorro era uma humilhação que todos os mineiros receavam. Sou mais esperto que Jimmy, disse. Ele ficou sem dinheiro e tentou trabalhar em uma mina em Checkmanan, e o proprietário da mina denunciou-o. Este é o problema. Você tem de comer, e como ganhará seu pão? Carvão é tudo quanto sabe. Mac tinha um pouco de dinheiro guardado, mas não ia durar muito. Mas ele tinha pensado nisto. Irei para Edimburgo, disse. Ele podia pegar uma carona em uma dessas pesadas carroças puxadas a cavalo que levavam o carvão das minas, mas seria mais seguro caminhar. Lá pegarei um navio. Eu soube que eles estão sempre querendo rapazes fortes para trabalhar nos carvoeiros. Em 3 dias estarei fora da Escócia, e eles não podem trazer você de fora. As leis não são válidas em toda parte. Um navio, disse Esther especulando. Nenhum dos dois jamais vira um, embora já tivessem visto gravuras em livros. Para onde você irá? Londres, eu acho. A maioria dos navios que transportam carvão eram destinados a Londres. Mas alguns iam para Amsterdã, tinham dito a Mac, ou Holanda, ou mesmo Massachusetts. São só nomes.
disse Esther. Você nunca viu uma pessoa que tenha estado em Massachusetts? Suponho que lá todos morem em casas e durmam de noite, como em todos os lugares. Suponho que sim, concordou ela meio na dúvida. De qualquer forma, não me importo, disse ele. Irei para qualquer lugar que não seja a Escócia, qualquer lugar onde um homem possa ser livre. Pense só nisso. Viver onde você quiser, não onde mandarem. Escolher seu trabalho livre para deixá-lo e pegar um outro onde receba mais, ou que seja mais seguro ou mais limpo. Pertencer a você mesmo e não ser escravo de ninguém, não seria maravilhoso? Havia lágrimas ardentes no rosto dela. Quando você irá? Ficarei um dia ou 2 dias e espero que os Jameson relaxem a vigilância um pouco. Mas na terça-feira completo 22 anos. Se eu estiver na mina na quarta-feira, terei trabalhado 1 ano e 1 dia e serei um escravo de novo. Você, na verdade, não passa de um escravo, seja o que for que aquela carta tenha dito. Mas gosto da ideia de que tenho a lei do meu lado. Não sei por que deva ser importante, mas é. Faz com que os Jameson sejam criminosos. Quer o reconheçam, quer não. Assim partirei na noite de terça-feira. E eu? Perguntou ela num fio de voz. É melhor você trabalhar para Jimmy Lee. Ele é um bom lenhador e está desesperado por outro carregador. E Annie... Esther o interrompeu. Quero ir com você. Ele ficou surpreso. Você nunca disse nada sobre isso. A voz dela tornou-se mais alta. Por que você acha que nunca me casei? Porque se me casar e tiver um filho, jamais poderei sair daqui. Era verdade. Esther era a solteira mais velha de Hugh. Mas Mac presumira que era só porque não havia ninguém bom o bastante para sua irmã. Não lhe ocorrera que todos aqueles anos ela quisesse secretamente fugir. Eu nunca soube. Eu tinha medo. Ainda tenho. Mas se você vai, irei com você. Mac viu o desespero em seus olhos e doeu recusar-lhe, mas ele tinha que fazê-lo. Mulheres não podem ser marinheiros. Não temos dinheiro para sua passagem e não deixariam você trabalhar para pagá-la. Eu teria que deixá-la em Edimburgo. Não ficarei aqui se você for embora. Mac amava a irmã. Eles sempre tinham sido solidários em qualquer conflito, desde as brigas da infância, passando pelas discussões com os pais e chegando às disputas com a administração da mina. Mesmo quando tinha dúvidas quanto à sabedoria do irmão, ela era feroz como uma leoa na sua defesa. Mac desejava muito levá-la consigo, mas era muito mais difícil 2 escaparem do que 1. Fique um pouco mais, Esther, disse ele. Quando eu chegar onde estou indo, escreverei para você. Assim que conseguir arranjar trabalho, começarei a economizar para mandar buscá-la. Verdade? Claro que é verdade, pode ter certeza. Cospe e jura. Cospe e jura? Era algo que eles faziam nos tempos de criança, para selar uma promessa. Eu quero. Mac viu que a irmã estava falando sério. Ele cuspiu na palma da mão, estendeu o braço por cima da mesa de tábua e apertou a mão áspera de Esther. Juro que mandarei buscar você. Muito obrigada, disse ela. Capítulo 6. Tinha sido planejada uma caçada na manhã seguinte e Jay decidiu ir junto. Estava com vontade de matar alguma coisa. Não comeu de jejum, mas encheu o bolso com biscoitinhos de uísque, bolinhas de aveia encharcada em uísque, e saiu para dar uma espiada no tempo. O dia começava a clarear. O céu estava cinzento, mas o nível das nuvens era alto e não chovia. Eles conseguiram ver a caça. Sentou nos degraus da frente do castelo e montou
uma nova pederneira em forma de cunha, no mecanismo de disparo de sua arma, fixando-a firmemente, com uma bucha de couro macio. Podia ser que matar alguns machos servisse como válvula de escape para sua raiva. Mas o que ele queria mesmo era poder matar seu irmão Robert. Orgulhava-se de sua arma, um rifle de pederneira de carregar pela boca, fabricado por Griffin, da Bond Street, e tinha um cano espanhol com incrustações de prata. Era muito superior à tosca espingarda Brown Bess, distribuída a seus homens. Engatilhou a arma e fez mira em uma árvore, no meio do gramado. Ao fazer a mira ao longo do cano, imaginou estar vendo um veado de bom tamanho com enormes chifres. Caprichou na pontaria no peito, atrás do ombro, onde batia o grande coração do animal. Em seguida mudou a imagem e passou a ver Robert. O obstinado e inflexível Robert, ganancioso e incansável, com seu cabelo escuro e seu rosto bem nutrido. Jay puxou o gatilho. A pedra bateu no aço e produziu uma satisfatória chuva de centelhas. Mas não havia pólvora na caçoleta da escorva, ou munição no cano. Jay carregou a arma com as mãos firmes, usando a medida que ficava na tampa do seu frasco de pólvora. Despejou exatamente 2,5 dracmas de pólvora negra dentro do cano. Pegou uma bala esférica de chumbo no bolso, embrulhou-a em um trapo de pano e empurrou-a para dentro do cano também. Em seguida, soltou a vareta sob o cano e usou-a para empurrar a bala para dentro da espingarda, tanto quanto foi possível. Era uma bola com mais ou menos 1 centímetro de diâmetro. Era capaz de matar um servo adulto a uma distância de 100 metros. Poderia esmagar as costelas de Robert e dilacerar o músculo do seu coração. Ouviu sua mãe dizer: "Olá, Jay." Ele levantou-se e deu-lhe um beijo de bom dia. Não havia desde a noite passada, quando ela amaldiçoara seu pai e saíra furiosa. Agora parecia fatigada e triste. "Dormiu mal, não foi?" disse ele compreensivamente. Ela fez que sim. "Já tive melhores noites." Pobre mãe. Eu não devia ter amaldiçoado seu pai daquele jeito. Hesitantemente, Jay disse: "Você deve tê-lo amado um dia." Ela suspirou. "Não sei, não. Ele era bonito, rico e baronete, e eu queria ser sua esposa. Mas agora o odeia. Desde que começou a favorecer seu irmão, prejudicando você." Jay sentiu-se furioso. "E você pensava que Robert veria a injustiça que há em tudo isso?" "Tenho certeza de que vê no seu coração. Mas receio que seja também um jovem muito ganancioso. Robert quer tudo." "Ele sempre quis." Jay lembrava de Robert nos tempos de criança. Feliz apenas quando se apossava dos soldadinhos de chumbo de Jay, ou da parte dele no pudim de ameixas. "Lembra do pônei de Robert?" "Roy?" "Lembro. Por quê?" "Ele tinha 13 anos e eu 8, quando ganhou aquele pônei. Eu estava louco para ter um cavalo, e era capaz de montar melhor que ele já naquele tempo. Mas nenhuma vez deixou que eu montasse. Se ele próprio não queria montar, mandava que um cavalariço exercitasse Rob Roy, enquanto eu observava, só para não me dar o prazer. Mas você montava outros cavalos." "Quando fiz 10 anos, já tinha montado tudo o que havia no estábulo, inclusive os cavalos de caça do pai, mas não Rob Roy." "Vamos caminhar um pouco." Ela estava usando um casaco forrado de pele com um capuz, e Jay vestia a capa xadrez. Eles atravessaram o gramado, seus pés esmagando a grama congelada. "O que fez com que meu pai ficasse desse jeito?" indagou Jay. "Por que ele me odeia?" Ela acariciou o rosto do filho. "Ele não o odeia", disse, "embora você não possa ser culpado por pensar o contrário." "Então, por que ele me trata tão mal?" Seu pai era um homem pobre quando se casou com Olive Drum. Ele não tinha senão uma loja de esquina, num bairro de classe baixa de Edimburgo. Este lugar aqui, agora chamado Castelo Jameson, era de um primo distante de Olive, William Drum. William era um solteirão que vivia sozinho,
e quando caiu doente, Olive veio cuidar dele. O homem ficou tão grato que mudou seu testamento, deixando tudo para Olive, e aí, a despeito de todos os cuidados dela, ele morreu. Jay fez que sim. Já ouvi essa história mais de uma vez. O problema é que seu pai acha que esta propriedade na verdade pertence a Olive, e ela é o alicerce sobre o qual todo o seu império comercial foi construído. E o principal, a mineração de carvão, é o mais lucrativo de seus rendimentos. É sólido, segundo ele. Interrompeu Jay lembrando da conversa da véspera. O transporte marítimo é um negócio instável, muito sujeito a riscos, mas o carvão é sólido. Seja como for, seu pai sente que deve tudo a Olive e que seria assim como um insulto à memória dela se desse alguma coisa para você. Jay sacudiu a cabeça. Tem que haver algo mais do que isto. Sinto que não sabemos toda a história. Pode ser que você tenha razão. Eu lhe contei tudo o que sabia. Eles atingiram o fim do caminho e voltaram em silêncio. Jay perguntou-se se seus pais passavam as noites juntos. Seu palpite era de que provavelmente passavam. Seu pai devia achar que, quer ela o amasse ou não, era sua esposa, e assim sendo, ele tinha o direito de usá-la para aliviar-se. Foi o tipo de pensamento desagradável. Quando chegaram na entrada do castelo, ela disse: Passei toda a noite tentando imaginar um modo de consertar as coisas para você. E até agora não consegui nada. Mas não se desespere, alguma coisa surgirá. Jay sempre confiara na força da mãe. Ela era capaz de fazer frente a seu pai, de obrigá-lo a fazer o que ela queria. Chegara inclusive a persuadi-lo a pagar as dívidas de jogo de Jay, mas desta vez Jay temia que pudesse falhar. O pai decidiu que não terei nada. Devia saber como isto me faria sentir. No entanto, tomou a decisão assim mesmo. Não adianta suplicar-lhe nada. Eu não estava pensando em suplicar, retrucou ela secamente. O que então? Não sei, mas ainda não desisti. Bom dia, senhorita Heyling. Lizzie estava descendo a escada da frente do castelo vestida para a caçada, parecendo um lindo duende de gorro preto de pele e botinhas de couro. Sorriu e pareceu satisfeita por vê-lo. Bom dia. Jay animou-se ao vê-la. Você está indo conosco? Perguntou. Não perderia esta caçada por nada deste mundo. Era raro, embora perfeitamente aceitável, que mulheres fossem às caçadas, e Jay, conhecendo Lizzie como conhecia, não ficou surpreso com o fato de ela ter planejado sair com os homens. Esplêndido, disse ele. Você acrescentará um raro toque de refinamento e classe, ao que, não fosse isto, seria uma expedição grosseiramente masculina. Não aposte nisso, disse ela. A mãe disse. Vou entrar. Boa caçada, vocês dois. Depois que ela se foi, Lizzie disse, sinto muito que seu aniversário tenha sido estragado. Ela apertou-lhe o braço compreensivamente. Talvez esqueça seus problemas por 1 ou 2 horas nesta manhã. Ele não pôde deixar de retribuir seu sorriso. Vou me esforçar ao máximo. Lizzie levantou o nariz e fungou como uma raposa. Um bom e forte vento sudoeste, disse. Simplesmente perfeito. Fazia 5 anos desde que Jay caçara pela última vez, mas ele se lembrava do que era preciso saber. Os caçadores detestavam os dias calmos, quando uma brisa súbita e caprichosa podia espalhar o cheiro dos homens, fazendo os servos fugirem. Um guarda-caça surgiu, contornando o castelo com 2 cães numa trela, e Lizzie foi brincar com os animais. Jay seguiu-a, sentindo-se bem mais animado. Olhando para trás, viu a mãe na porta do castelo, olhando fixo para Lizzie.
com uma expressão estranha e especulativa no rosto. Os cães eram desses de pernas compridas e pelo cinzento, às vezes chamados de cães veadeiros das Highlands, e às vezes de cães irlandeses para a caça de lobos. Lizzie agachou-se e falou com cada um de uma vez. Este é o Bran? Perguntou ao guarda-caça. O filho do Bran, senhorita Elizabeth, respondeu ele. Bran morreu há 1 ano. Este aqui é o Busker. Os cães seriam conservados bem na retaguarda do grupo de caçadores e soltos apenas depois que os tiros fossem disparados. Seu papel era perseguir e trazer algum animal ferido, mas não derrubado. O resto do grupo saiu do castelo. Robert, Sir George e Henry. Jane firmou a vista no irmão, mas Robert evitou seu olhar. O pai balançou a cabeça abruptamente, quase como se tivesse esquecido os acontecimentos da noite anterior. Do lado leste do castelo, os guardas tinham montado um alvo, um tosco boneco, imitando um cervo, feito de madeira e lona. Cada um dos caçadores ia disparar nele alguns tiros para acostumar o olho. Jay perguntou-se se Lizzie seria capaz de atirar. Muitos homens diziam que as mulheres não eram capazes de atirar direito, porque seus braços eram frágeis demais para sustentar a arma, ou por lhes faltar um instinto assassino, ou por qualquer outro motivo. Seria interessante ver se era verdade. Primeiro todos atiraram de 50 metros. Lizzie foi a primeira e fez um disparo perfeito, com o seu tiro acertando o alvo no ponto mortal, bem por trás do ombro. Jay e Sir George fizeram o mesmo. Robert e Henry acertaram mais para trás do corpo, causando ferimentos que fariam com que o animal se afastasse e morresse lenta e dolorosamente. Atiraram de novo de 75 metros. Surpreendentemente, Lizzie saiu-se com perfeição mais uma vez. Assim também Jay. Sir George acertou a cabeça e Henry a anca. Robert errou completamente e sua bala limitou-se a soltar centelhas da parede de pedra da horta. Finalmente tentaram de 100 metros, o limite máximo de suas armas. Para o espanto de todos, Lizzie conseguiu outro tiro perfeito. Robert, Sir George e Henry erraram por completo. Jay, atirando por último, estava determinado a não ser derrotado por uma mulher. Demorou-se, respirando controladamente e mirando com todo o cuidado, até que por fim conteve a respiração e comprimiu o gatilho delicadamente para quebrar a perna de trás do alvo. Final da história da incapacidade feminina para atirar. Lizzie os superara a todos. Jay estava cheio de admiração. Será que você gostaria de se incorporar ao meu regimento? Brincou. Não são muitos os meus homens que atiram assim. Os pôneis foram trazidos pelos cavalariços. Os pôneis das Highlands eram mais seguros do que cavalos naquele terreno irregular. Todos montaram e saíram do pátio. Quando descia um vale a meio trote, Henry Drum puxou conversa com Lizzie. Sem nada para distraí-lo, Jay viu-se pensando de novo na rejeição do pai. Aquilo queimava em seu estômago como uma úlcera. Disse a si próprio que devia ter esperado a recusa, pois o pai sempre favorecera a Robert. Mas alimentara seu otimismo tolo, lembrando a si próprio que não era nenhum bastardo, que sua mãe era Lady Jameson, e persuadira-se de que aquela vez seu pai seria justo. Sir George Jameson, contudo, nunca fora justo. Gostaria de ser filho único. Quisera que Robert estivesse morto. Se houvesse um acidente hoje e Robert morresse, todos os problemas de Jay estariam resolvidos. Queria ter coragem para matá-lo. Tocou no cano da arma, pendurada no seu ombro. Podia fazer parecer um acidente. Com todo mundo atirando ao mesmo tempo, seria difícil dizer quem tinha disparado a bala fatal. E mesmo que adivinhassem a verdade, a família abafaria tudo. Ninguém queria escândalo.
Jay sentiu um arrepio de horror ao se dar conta de que estava devaneando. Mas eu nunca teria tido essa ideia se o meu pai me tratasse justamente, pensou. A propriedade dos Jameson era como a maioria das pequenas propriedades escocesas. Havia um pouco de terra cultivada no fundo dos vales, que os colonos exploravam comunalmente, usando o sistema medieval de faixas e pagando ao proprietário pelo uso da terra em espécie. A maior parte do terreno era de montanhas cobertas de florestas, que não prestavam para nada, exceto caçar e pescar. Uns poucos proprietários haviam derrubado suas florestas e experimentavam a criação de carneiros. Era difícil ficar rico com uma propriedade rural escocesa, a menos que você encontrasse carvão, claro. Quando já tinham se deslocado cerca de 5 quilômetros, os guarda-caças avistaram um rebanho de umas 20 ou 30 fêmeas a uns 600 metros de distância, acima da linha das árvores, em uma encosta voltada para o sul. O grupo parou e Jay pegou seus óculos de alcance. As fêmeas estavam a favor do vento em relação aos caçadores, e como sempre pastavam contra o vento. Estavam viradas na direção contrária, mostrando o clarão branco de seus traseiros às lentes dos óculos de Jay. Fêmeas eram perfeitas para se comer, mas o mais comum era atirar nos grandes machos, com suas presas espetaculares. Jay examinou a encosta da montanha acima das fêmeas, viu o que esperava ver e apontou. Olhem, 2 machos, não, 3, um pouco mais acima de onde estão as fêmeas. Estou vendo, logo acima da primeira crista, disse Lizzie, e outro, pode-se ver as presas do quarto. O rosto dela estava corado com a excitação, tornando ainda mais bela. Aquilo era exatamente o tipo de coisa de que gostava, claro. Estar ao ar livre com cavalos, cães e armas, fazendo algo violentamente enérgico e um pouco arriscado. Ele não pôde deixar de sorrir enquanto a olhava, remexendo-se desconfortavelmente na cela. A visão dela era suficiente para esquentar o sangue de um homem. Deu uma olhada no irmão. Robert não parecia à vontade. Ali naquele tempo frio, montado num pônei. Estaria melhor num escritório de contabilidade, pensou Jay, calculando os juros trimestrais de 89 guinéus a 13,5% ao ano. Que desperdício seria uma mulher como Lizzie se casar com Robert. Jay deu-lhe as costas e tentou concentrar-se na caça. Estudou a encosta da montanha com os óculos de alcance, procurando uma rota pela qual pudessem se aproximar dos machos. Era preciso ficar a favor do vento, para que os animais não sentissem o cheiro dos humanos. O preferível seria ir ao encontro da caça vindo da parte de cima da montanha. Conforme o exercício de tiro ao alvo confirmara, era quase impossível acertar um cervo a cerca de 100 metros, e 50 metros era o ideal. Assim, toda a técnica da caçada repousava em aproximar-se o bastante para um bom tiro. Lizzie já imaginara uma abordagem. Há um circo a uns 400 metros atrás, vale acima, disse animadamente. Circo era uma depressão no terreno de forma mais ou menos circular, formada por um regato que descia pela encosta, e onde seria possível para os caçadores se encontrarem quando subissem. Podemos subir por ele até a crista e depois nos aproximarmos. Sir George concordou. Não era sempre que deixava que lhe dissessem o que fazer, mas quando deixava, normalmente era uma bela mulher. Deixaram os pôneis no circo e subiram a montanha a pé. A encosta era íngreme e o solo, ao mesmo tempo rochoso e lamacento, de modo que ou mergulhavam os pés na lama ou tropeçavam nas pedras. Antes que se passasse muito tempo, Henry e Robert estavam bufando, ofegantes. Embora os guardas e Lizzie, acostumados àquele terreno,
não mostrassem sinais de cansaço. Sir George tinha um rosto vermelho e ofegava, mas era surpreendentemente resistente e não diminuiu o ritmo. Jay estava em forma por causa de sua vida no regimento de infantaria, mas assim mesmo viu-se respirando com dificuldade. Atravessaram a crista e, protegidos por ela, escondidos dos servos, seguiram pela encosta da montanha. O vento era cortantemente frio e havia lufadas de neve, acompanhada de chuva, assim como redemoinhos de uma neblina glacial. Sem o calor do cavalo por baixo, Jay começou a sentir frio. Suas luvas finas de couro de cabrito estavam totalmente encharcadas, e a umidade penetrava nas suas botas de montaria e nas caras meias de lã de Shetland. Os guardas tomaram a dianteira, conhecendo o terreno. Quando acharam que estavam se aproximando dos servos, desceram um pouco. De repente, caíram de joelhos, e os outros os acompanharam. Jay esqueceu do frio e da umidade e começou a sentir-se estimulado. Era a emoção da caçada e a perspectiva. Ele decidiu arriscar uma olhada. Ainda rastejando, mudou de direção. Subiu até a crista e espiou por cima de uma rocha. Quando seus olhos se adaptaram à distância, viu os machos, 4 manchas castanhas na encosta verde, estendidos numa linha irregular. Era raro ver 4 machos juntos. Deviam ter encontrado um trecho onde o pasto era magnífico. Olhou com a ajuda dos óculos. O que estava mais distante era o que tinha a melhor cabeça. Não podia ver os chifres claramente, mas eram grandes o bastante para terem 12 pontas. Ouviu o grasnar de um corvo e, olhando para cima, viu um par deles circulando sobre os caçadores. Pareciam saber que em breve poderia haver restos com que se alimentarem. Um pouco acima alguém gritou e praguejou. Era Robert escorregando em uma poça de lama. Maldito idiota, murmurou Jay. Um dos cães deixou escapar um rosnado baixo. O guarda levantou para ele uma das mãos, em advertência, e todos ficaram imóveis, atentos para o som de cascos em disparada. Mas os servos não fugiram, e após um instante o grupo continuou a rastejar. Em pouco tempo, tiveram que mergulhar de barriga e retorcer o corpo. Um dos guardas fez os cachorros deitarem e cobriu-lhes os olhos com lenços para que ficassem quietos. Sir George e o chefe dos guardas desceram um pouco até uma outra crista, onde levantaram as cabeças cautelosamente e espiaram. Quando regressaram para junto do grupo, Sir George deu as ordens. Ele falou em voz baixa. Há 4 machos e 5 armas, de modo que eu não vou atirar desta vez, a menos que um de vocês erre, disse ele. Era capaz de bancar o anfitrião perfeito quando queria. Henry, você fica com o animal mais da direita, aqui. Robert, o seu é o seguinte. É o mais próximo. E o tiro mais fácil, Jay fica com o seguinte. Senhorita Rayling, o seu é o que está mais longe, mas é o que tem a melhor cabeça. E você é uma excelente atiradora. Tudo certo? Vamos então tomar nossas posições. Deixaremos a senhorita Rayling atirar primeiro, certo? Os caçadores se espalharam, escorregando na encosta íngreme da montanha, todos procurando uma boa posição de tiro. Jay seguiu Lizzie. Ela usava uma jaqueta curta de montaria e uma saia sem armação, e ele sorriu quando viu seu traseiro petulante menear-se na sua frente. Não eram muitas as garotas que rastejariam daquele jeito na frente de um homem, mas Lizzie não era como as outras garotas. Ele subiu mais um pouco, até um ponto onde um arbusto seco lhe dava uma cobertura extra. Levantando a cabeça, pôde ver o seu macho, um animal jovem, com uma galhada pequena, a cerca de 7 metros de distância, e os outros 3 espalhados ao longo da elevação. Pôde ver também os outros caçadores,
Lizzie, à sua esquerda, ainda rastejando, Henry, na extrema direita, Sir George e os guardas com os cães, e Robert abaixo e à direita de Jay, a 25 metros, um alvo fácil. O ritmo do seu batimento cardíaco alterou-se quando ele mais uma vez foi assaltado pela ideia de matar o irmão. A história de Caim e Abel voltou à sua cabeça. Caim dissera: minha punição é maior do que eu posso aguentar. Mas eu já me sinto assim. Pensou Jay. Não posso aguentar continuar sendo supérfluo segundo filho, sempre esquecido, vagando pela vida sem nada, o filho pobre de um homem rico. Eu simplesmente não consigo aguentar isso. Ele tentou expulsar o mal da cabeça. Escorvou sua arma, despejando um pouco de pólvora dentro da caçoleta, junto do ouvido, e em seguida fechou a tampa da caçoleta. Finalmente engatilhou o mecanismo de disparo. Quando puxasse o gatilho, a tampa da caçoleta se levantaria automaticamente, ao mesmo tempo em que a pedra lançaria centelhas. A pólvora dentro da caçoleta se acenderia, a chama passaria através do buraco do ouvido e iria queimar a quantidade maior de pólvora que ficava por trás da bala. Jay rolou e, ficando de bruços, pôde observar a encosta. Os servos pastavam em pacífica inocência. Todos os caçadores estavam em posição, exceto Lizzie, que ainda se deslocava. Jay fez pontaria no seu animal. Depois lentamente desviou o cano até apontar para as costas de Robert. Poderia dizer que seu cotovelo tinha resvalado numa placa de gelo no momento crucial, fazendo com que descesse a linha divisada para um lado e, com trágica má sorte, acertar o irmão nas costas. O pai poderia suspeitar da verdade, mas nunca poderia ter certeza. E restando-lhe apenas um filho, será que não enterraria suas suspeitas e daria a Jay tudo o que anteriormente destinara a Robert? O tiro de Lizzie seria o sinal para que todos disparassem. Os servos costumavam ter uma reação surpreendentemente lenta. Jay se lembrava disso. Após o primeiro tiro, levantavam as cabeças e ficavam imóveis, por umas 4 ou 5 batidas de coração. Aí então um deles se moveria e no momento seguinte todos se virariam ao mesmo tempo, como um bando de passarinhos ou um cardume de peixes, e fugiriam. Os cascos elegantes ressoando na grama dura, deixando os mortos no chão e os feridos mancando a retaguarda. Lentamente Jay retornou o cano da arma até que a pontaria ficou de novo sobre o servo. Claro que não mataria o irmão. Seria uma coisa inimaginavelmente perversa. Seria assombrado o resto da vida pelo sentimento de culpa. Mas, e se contivesse, será que não lastimaria para sempre? Da próxima vez em que o pai o humilhasse, mostrando preferência por Robert, ele não cerraria os dentes e desejaria de todo o coração ter resolvido o problema, quando tiver a oportunidade, eliminando aquele odioso irmão da face da terra. Desviou o rifle mais uma vez para as costas de Robert. O pai respeitava força, decisão e crueldade. Mesmo que adivinhasse que o tiro fatal fosse deliberado, seria forçado a tratar Jay como um homem que não podia ser ignorado ou esquecido sem consequências temíveis. Esta ideia fortaleceu sua decisão. No fundo do seu coração, o pai aprovaria. Jay disse a si próprio: Sir George nunca permitiria que o enganassem. Sua reação às más ações era brutal e selvagem. Como magistrado em Londres, mandara dezenas de homens, mulheres e crianças para Old Bailey. Se uma criança podia ser enforcada por roubar pão, o que haveria de errado em matar Robert por furtar o patrimônio de Jay? Lizzie estava demorando. Jay tentava respirar com calma, mas seu coração estava disparado
e a respiração se fazia aos arrancos. Ele sentiu-se tentado a dar uma olhada em Lizzie, para ver que diabo de coisa a estava detendo, mas ficou com medo de que ela escolhesse justo aquele instante para atirar, e aí então ele perderia sua chance. Assim, manteve os olhos e o cano fixo nas costas de Robert. Todo o seu corpo estava esticado, como a corda de uma harpa, e os músculos começavam a doer com a tensão, mas não se atreveu a mover-se. Não, pensou ele, isso não pode estar acontecendo. Eu não vou matar meu irmão. Mas eu vou matar, por Deus que vou matá-lo, eu juro. Depressa, Lizzie, por favor. Com o canto do olho, ele viu algo deslocar-se na sua direção. Antes que pudesse olhar para cima, ouviu o disparo da arma de Lizzie. Os machos ficaram imóveis. Firmando a pontaria na espinha de Robert, bem entre as omoplatas, Jay comprimiu o gatilho gentilmente. Um vulto grande cresceu por cima dele, e Jay ouviu o pai gritar. Houve mais 2 outros disparos quando Robert e Henry atiraram. No momento exato em que a arma de Jay disparou, um pé calçado de bota chutou o cano, que deu um solavanco para cima, fazendo com que a bala se perdesse inofensivamente no ar. Medo e culpa se apossaram do coração de Jay, que ergueu os olhos para o rosto enfurecido de Sir George. Bastardo assassino, disse seu pai.